Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. E se eu te dissesse que o futuro do ataque da seleção brasileira pode estar nas mãos de um jovem talento, mas ele ainda precisa se ajustar para brilhar na Copa do Mundo de 2026? Endrick, o fenômeno que tem gerado expectativas entre os torcedores, enfrenta um desafio crucial: melhorar seu desempenho sem a bola para conquistar seu espaço na equipe de Carlo Ancelotti. O que será que falta para o garoto se firmar como uma das principais opções no ataque canarinho? Vamos explorar essa questão e descobrir o que a comissão técnica pensa sobre a evolução do atacante e os passos que ele precisa dar para garantir minutos em campo na próxima Copa do Mundo. Endrick, o jovem atacante que tem causado alvoroço entre os torcedores da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, vive um momento paradoxal. Apesar de seu talento indiscutível e das expectativas elevadas, ele se encontra em uma posição delicada na hierarquia do time, frequentemente mencionado nas redes sociais como uma opção para o ataque, mas ainda em busca de seu espaço sob a supervisão do técnico Carlo Ancelotti. O que estará faltando para que o prodígio assuma um papel mais proeminente em um dos maiores palcos do futebol mundial? De acordo com informações divulgadas pelo UOL, a razão principal para que Endrick ocupe as últimas posições na disputa por minutos em campo não se deve à sua habilidade técnica. A comissão técnica vê um potencial enorme no jogador, mas ressalta a necessidade de ajustes no comportamento tático exigido pelo treinador italiano. Ancelotti enfatiza que seus atacantes devem participar ativamente da pressão na saída de bola adversária, um aspecto em que Endrick ainda se adapta. O atacante, acostumado a recuar para ajudar na construção das jogadas, nem sempre atende ao plano tático elaborado para a equipe. Ele precisa entender que a pressão é fundamental, afirmou um membro da comissão. Este cenário não surgiu do nada. Endrick, que ainda é um novato no futebol profissional, se encontra em um processo de amadurecimento natural que muitos jovens atletas enfrentam. O ambiente competitivo de uma Copa do Mundo adiciona uma camada extra de pressão. Historicamente, a seleção brasileira sempre teve jovens talentos que, ao serem lançados em situações de alta exigência, acabam aprendendo e se moldando rapidamente. Contudo, a expectativa em torno de Endrick é particularmente intensa, não apenas por suas habilidades, mas também pelo simbolismo que representa para o futuro do futebol brasileiro. As implicações dessa situação são significativas. Enquanto o jogador busca se adaptar às exigências de Ancelotti, a comissão técnica mantém a confiança em seu potencial. Endrick continua a ser visto como uma das grandes promessas do futebol nacional e, embora atualmente ocupe uma posição mais discreta, a expectativa é que ele receba orientações específicas que o ajudem a aprimorar seu desempenho. À medida que a competição avança, será interessante observar se ele conseguirá conquistar a tão sonhada titularidade e se tornará um elemento-chave na busca pelo título. O que mais será necessário para que Endrick, mesmo sendo o último da fila neste momento, possa brilhar nos gramados da Copa do Mundo e mostrar seu verdadeiro valor? A evolução de Endrick na seleção brasileira pode ter consequências significativas para o futuro do atacante, tanto na equipe nacional quanto em seu clube. À medida que ele se adapta ao estilo de jogo de Carlo Ancelotti, a expectativa é que suas performances se tornem cada vez mais impactantes, o que poderá influenciar diretamente em sua valorização no mercado. Um jogador que se destaque em um grande torneio como a Copa do Mundo frequentemente atrai o olhar de grandes clubes internacionais, e com isso, Endrick pode se tornar um dos protagonistas na próxima janela de transferências, elevando seu status e seu valor de mercado. Enquanto isso, as reações de torcedores e especialistas mostram um misto de expectativa e impaciência. Muitos acreditam que, com o tempo, Endrick encontrará seu espaço e se tornará uma peça-chave no esquema de Ancelotti. No entanto, a pressão que recai sobre ele é intensa, especialmente considerando o histórico de jovens talentos que brilharam em Copas do Mundo e depois se tornaram estrelas em seus clubes.
A análise do mercado de jovens promessas demonstra que, frequentemente, a paciência é recompensada, mas a urgência por resultados imediatos pode ser um fator desestabilizador. A confiança da comissão técnica é um ponto positivo, mas o contexto do futebol atual exige que o jogador aprenda rapidamente. No horizonte, diferentes cenários se desenham para Endrick. Se ele conseguir se adaptar e atender às exigências táticas de Ancelotti, poderá não apenas se firmar como titular na seleção, mas também ser um nome cogitado para grandes confrontos em seu clube. Por outro lado, se as dificuldades persistirem, suas oportunidades podem se restringir, afetando seu desenvolvimento e a percepção do seu potencial. Com o campeonato em andamento, a pressão aumenta, à medida que a Copa avança, a expectativa de ver Endrick brilhar se intensifica. Este é um momento crucial em sua carreira, e todos os olhos estarão voltados para ele nas próximas partidas, enquanto a seleção busca o tão sonhado título. Você já imaginou o impacto que Jonathan David pode ter no Flamengo? Com seu talento e habilidade, ele promete não apenas fortalecer o ataque, mas também elevar a equipe a um novo patamar. Como esse jovem craque pode se tornar a peça-chave que o Mengão precisa para brigar por títulos na próxima temporada? Fique ligado, porque vamos explorar como a chegada de David pode transformar o cenário do futebol brasileiro e colocar o Flamengo ainda mais em evidência no cenário nacional e internacional. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Jonathan David, o jovem atacante canadense que se destacou nas ligas europeias, chega ao Flamengo com um histórico impressionante e uma expectativa alta em torno de seu potencial. Após temporadas brilhantes na Europa, onde conquistou tanto o coração dos torcedores quanto o respeito dos críticos, sua transferência para o clube carioca representa não apenas uma adição importante ao elenco, mas também um sinal claro da ambição do Flamengo em se consolidar como uma das potências do futebol sul-americano. A versatilidade de David, que pode atuar tanto como centroavante quanto pelos flancos, certamente oferece ao técnico inúmeras opções táticas, permitindo que o time se adapte a diferentes adversários e situações durante a temporada. Com sua chegada ao Brasil, a expectativa é que Jonathan David traga não apenas sua habilidade técnica, mas também uma mentalidade vencedora. Acostumado a jogar em ligas competitivas, ele traz consigo a experiência de grandes jogos, incluindo competições europeias e a vivência no futebol internacional, o que pode ser um diferencial em momentos decisivos. O Flamengo, que já possui um elenco recheado de talentos, poderá se beneficiar da capacidade de David de se integrar rapidamente ao estilo de jogo da equipe, contribuindo tanto na criação de jogadas quanto na finalização. Sua presença em campo promete elevar o nível das atuações do time, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Além de suas habilidades em campo, a personalidade de Jonathan David também é um aspecto que não deve ser subestimado. Considerado um jogador carismático e determinado, ele pode se tornar rapidamente uma referência para os jovens talentos da base rubro-negra. A interação entre ele e a torcida, que é uma das mais apaixonadas do mundo, pode criar uma conexão especial que transcende o simples ato de jogar futebol. A cultura do Flamengo, rica em história e tradição, pode servir como um combustível para que David atinja seu máximo potencial, enquanto ele, por sua vez, pode inspirar uma nova geração de jogadores que almejam seguir seus passos e conquistar títulos. Por fim, a contratação de Jonathan David representa uma nova era para o Flamengo, que busca não apenas se reforçar, mas também reafirmar seu compromisso com a excelência. A expectativa em torno de sua estreia é palpável, e a torcida já começa a sonhar com os gols e as jogadas que ele pode proporcionar. Em um período em que o futebol brasileiro se reinventa, a presença de um jogador com a qualidade de David pode ser o elemento que faltava para que o Flamengo conquiste novos feitos e escreva mais capítulos gloriosos em sua história. Com um elenco já talentoso e a energia contagiante do atacante, as possibilidades são vastas e o futuro parece promissor para todos os envolvidos. A chegada deste jogador ao clube representa não apenas uma adição ao elenco, mas também uma verdadeira transformação na dinâmica da equipe.
Com sua habilidade técnica apurada e visão de jogo excepcional, ele traz uma nova perspectiva ao meio-campo, capaz de conectar as linhas defensivas e ofensivas de maneira fluida e eficiente. Sua capacidade de leitura do jogo permite que ele antecipe as jogadas adversárias, desarmando ataques antes que se tornem ameaças reais, e ao mesmo tempo, ele se posiciona de forma inteligente para iniciar contra-ataques rápidos, aproveitando ao máximo os espaços deixados pelos oponentes. Essa habilidade de transitar entre defesa e ataque com tanta naturalidade não só enriquece o estilo de jogo do time, mas também dá aos torcedores a confiança de que cada partida será uma oportunidade de espetáculo. Além de suas qualidades individuais, o jogador destaca-se como um verdadeiro líder dentro de campo. Sua experiência acumulada em grandes competições e sua resiliência em momentos decisivos o tornam uma referência para os mais jovens do elenco. Ele não hesita em motivar seus companheiros durante os jogos, incentivando-os a dar o seu melhor e a acreditar em suas próprias capacidades. Essa influência positiva cria um ambiente de união e determinação, onde cada jogador se sente parte fundamental do projeto coletivo. A presença dele pode ser o fator que faltava para unir ainda mais o grupo, fazendo com que o time se torne uma verdadeira máquina de superação e conquistas. Além disso, o jogador tem um histórico impressionante de contribuições em momentos cruciais, o que certamente eleva a moral da equipe em situações de pressão. Sua capacidade de marcar gols decisivos e fornecer assistências em jogos importantes pode ser a diferença entre um resultado positivo e uma derrota amarga. Em competições acirradas, onde cada ponto conta, ter um atleta com essa mentalidade competitiva é essencial. Ele sabe que a pressão é parte do jogo e, em vez de se deixar abalar, ele prospera sob ela, tornando-se um verdadeiro ícone em momentos de necessidade. Essa mentalidade vencedora não apenas inspira seus companheiros, mas também cria um efeito contagiante na torcida, que se sente motivada a apoiar a equipe com ainda mais fervor. Por fim, a versatilidade do jogador amplia as opções táticas do treinador, permitindo que a equipe se adapte a diferentes situações durante uma partida. Seja atuando como um armador criativo, um volante defensivo ou até mesmo como um atacante de movimentação, ele pode se ajustar conforme a necessidade do jogo, dando ao técnico a liberdade de experimentar formações e estratégias variadas. Essa flexibilidade não só enriquece o repertório tático da equipe, mas também dificulta a leitura por parte dos adversários, que nunca sabem ao certo como marcar um jogador tão multifacetado. Com isso, ele não apenas se torna uma peça-chave no esquema do clube, mas também um verdadeiro trunfo nas batalhas que estão por vir, aumentando as chances de sucesso em busca dos objetivos traçados para a temporada. A opinião dos torcedores do clube é um elemento fundamental na construção da identidade e na trajetória de qualquer equipe. Para muitos, ser torcedor vai além da simples admiração, é um compromisso emocional que se entrelaça com a própria história de vida. Os adeptos vivenciam cada jogo como se fosse uma questão de honra, expressando sua paixão de maneiras diversas, desde os gritos e cânticos nas arquibancadas até as discussões acaloradas nas redes sociais. Essa conexão íntima entre o torcedor e o clube molda não apenas as expectativas em relação ao desempenho da equipe, mas também a maneira como eles lidam com as derrotas e celebrações das vitórias, criando uma atmosfera que pode ser tanto eufórica quanto carregada de frustrações. Em meio a essa dinâmica, as opiniões podem variar amplamente, refletindo a pluralidade de vozes dentro da torcida. Há aqueles que defendem um estilo de jogo mais agressivo e ousado, clamando por um futebol que espelhe a garra e a luta que caracterizam a história do clube. Outros, no entanto, podem ter uma visão mais cautelosa, priorizando a segurança defensiva e um planejamento tático que garanta resultados consistentes. Essas divergências tornam as discussões entre torcedores ricas e multifacetadas, onde o respeito às diferentes visões é essencial para manter a unidade em torno de um objetivo comum, o sucesso do clube. Além disso, o papel das redes sociais na expressão da opinião dos torcedores não pode ser subestimado. Plataformas digitais transformaram o modo como os fãs se comunicam e compartilham suas ideias. Grupos dedicados a discussões sobre táticas, escalações e a administração do clube proliferam, permitindo que a voz de cada torcedor ecoe com mais força. No entanto, essa democratização da opinião também traz desafios, já que a polarização e os conflitos entre diferentes segmentos da torcida podem intensificar rivalidades internas, prejudicando a coesão do grupo.
Assim, a capacidade de dialogar e ouvir o outro se torna uma habilidade cada vez mais necessária para que a paixão pelo clube não se transforme em desunião. Por fim, a relação entre os torcedores e a diretoria do clube é um aspecto que frequentemente gera debate. Muitos torcedores anseiam por uma gestão mais transparente e participativa, onde suas opiniões sejam consideradas nas decisões que impactam a equipe. Essa demanda por maior envolvimento pode ser vista como um reflexo do desejo de pertencimento e de cuidado com a instituição que amam. Quando a diretoria se mostra receptiva às sugestões e críticas da torcida, cria-se um ciclo de confiança que pode levar o clube a patamares mais altos. A união entre a paixão dos torcedores e a resposta da administração é a chave para um futuro promissor, onde todos compartilham não apenas as vitórias, mas também a construção de um legado duradouro. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.